Ouvi bem, né? Muito bem. Então, gente, dando sequência ao nosso curso, já no segundo módulo, né, na última aula a gente falou bastante sobre sepse, e a gente segue comentando, então, sobre as infecções que são rapidamente ameaçadoras à vida, vamos dizer, né? São situações que qualquer clínico, qualquer médico deve saber reconhecer e prontamente atuar, porque o delay, né, o atraso, né, na atuação impacta diretamente na mortalidade. Então a gente tinha comentado sobre sepse e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre meningites bacterianas, tá? O termo meningite, obviamente, é um termo bastante amplo, porém a gente vai ter um enfoque maior nas meningites bacterianas, tá bom? Bom, então o que é meningite? Nada mais é do que um processo inflamatório que acomete as meninges, ou seja, que são as membranas, né, que vão envolver todo o sistema nervoso central. Normalmente, não só as meninges, mas também o espaço subaracnoide. E a forma como a gente vai conseguir, muitas das vezes, identificar esse processo inflamatório é através do líquor, né, que é o líquido que vai estar percorrendo todas as meninges e vai poder ser o nosso grande sinalizador. Importante essa conceituação quando a gente diferencia de meningoencefalite. Por quê? Porque, normalmente, a meningoencefalite, além do acometimento meníngeo, né, além da inflamação, da resposta inflamatória, na meninge, desculpa, a gente vai também ter inflamação no tecido cerebral propriamente dito. Então, o paciente vai ter, de fato, lesão encefálica. E como isso vai se mostrar do ponto de vista prático, muitas das vezes? Basicamente, diferenciação de meningite e meningoencefalite, o paciente vai se apresentar na meningoencefalite com rebaixamento do nível de sensório. Normalmente, o paciente vai já se apresentar com algum sinal de déficit focal ou, de fato, uma exuberância evidenciando a lesão no tecido cerebral direto. Muitas das vezes, a meningite, o paciente vai ter os sinais inflamatórios, e a gente vai ver isso durante a aula, mas ele não vai ter lesão no tecido cerebral. As bactérias e os vírus são os agentes mais comuns, mas a gente pode ter causadores como fungos, como qualquer agente etiológico pode cometer as meninges. Obviamente, de maior importância e de maior impacto são as bactérias e os vírus, mas os fungos também podem causar. Bom, então uma rápida revisão, né, para a gente relembrar, né, das meninges, né, que são as membranas, né, que vão envolver o tecido cerebral. Então a gente tem a dura mater, que é a membrana mais externa, tá? E ela normalmente é aderente aos ossos raquianos e cranianos. A gente tem a pia mater, que é a membrana mais interna, e é que de fato recobre diretamente o sistema nervoso central. E entre as duas a gente tem a aracnoide, que é um tecido trabeculado e que é onde o líquor vai percorrer, principalmente no espaço subaracnoide, ou seja, o espaço entre a pia mater e a aracnoide, tá? Ainda do ponto de vista conceitual, né, relembrando aí a neuroanatomia, a gente tem as ligações, né, então, Pacmeninge é a ligação mais externa, ou seja, ligação entre a aracnoide e a dura mater. A leptomeninge é a ligação mais interna, que é a ligação entre a aracnoide e a pia mater, e o espaço subaracnoide, que eu já havia comentado, é justamente o espaço trabeculado em que tem a circulação do líquido encefalorraquidiano, tá? O líquor.
A barreira hematocefálica é uma barreira hematolicórica importante do ponto de vista de proteção do sistema nervoso central, uma vez que várias substâncias que estão na corrente sanguínea, né, que estão a nível sérico, não conseguem alcançar a barreira hematocefálica por conta dessa dificuldade de penetração. E isso impacta diretamente também quando a gente fala, por exemplo, dos antimicrobianos. Né? A gente tem alguns antimicrobianos que eles não vão conseguir penetrar a barreira hematocefálica e, consequentemente, eles não vão servir para tratamento de meningite bacteriana aguda. Então, isso é importante da gente relembrar. E o líquor, né, a gente já sabe muito bem, chover no molhado, é justamente esse líquido que envolve e protege o sistema nervoso central. Bom, então, do ponto de vista de importância, as infecções bacterianas, né, as meningites purulentas, são as doenças que normalmente vão trazer um impacto muito grande na vida do indivíduo, porque é uma doença normalmente devastadora. Se não diagnosticada e não tratada rapidamente, o paciente pode evoluir com sequelas graves ou até óbito. Então, normalmente, é até ruim dizer, mas é uma máxima, né? Meningite, quando não mata, aleja. Então, é uma situação que tem que ser prontamente reconhecida para que a gente consiga salvar o paciente o quanto antes. Bom, então, está entre as 10 primeiras causas de mortes por infecção, e mesmo dos sobreviventes a gente pode ter perda cognitiva, perda auditiva, enfim, são as sequelas que eu já estava comentando. Nos países desenvolvidos, a incidência é bem menor do que nos países em desenvolvimento, e aí, de novo, remete um pouco ao nosso primeiro módulo, que as doenças infecciosas, lá no primeiro módulo, estão muito associadas às condições sanitárias, né, às condições de higiene, às condições de desenvolvimento mesmo, né, daquela determinada região. Isso a gente vê também para a meningite, né, mas aqui mais por questão de recurso, né, de assistência e reconhecimento pronto da entidade. É uma mortalidade ainda alta, né, se a gente for considerar, por exemplo, só um paralelo. A taxa de mortalidade de Covid no Brasil está em torno de 2,5%. E a gente se impacta com o tamanho da doença, né, e tudo que ela tem causado nesses últimos praticamente 1 ano e meio, 2 anos. Agora, a meningite bacteriana tem uma mortalidade de até 10%, mesmo com antibiótico disponível. Ou seja, mortalidade enorme, né? Então, a gente, de fato, precisa saber prontamente reconhecer para atuar rapidamente, tá? Então, já tinha comentado também, a depender do agente etiológico, a sequela pode chegar em até 40% dos casos, ou seja, é uma doença que precisa ser rapidamente reconhecida. A incidência e a prevalência vão variar, tá? Isso depende muito de condições, não só do hospedeiro. Então, a gente vai ver que em pacientes imunossuprimidos, por exemplo, as infecções meníngeas por fungo são bem mais frequentes do que nos pacientes imunocompetentes. Obviamente, nos pacientes mais idosos, extremos de idade, a gente também tem uma ineficiência maior do sistema imune. Então, nesses pacientes, muitas das vezes, a gente tem um favorecimento maior de infecção meníngea, principalmente no extremo de idade acima, né, dos 60 anos, 70 anos. Mas pode ter variação sazonal, a depender, né, da região onde o paciente vive e do tempo, né. Então, a gente vai ver que, por exemplo, a meningite bacteriana mais frequente, que é por pneumococo, né, que é o Streptococcus pneumoniae, que é o principal causador de infecções de via aéreas, né. Então, normalmente, nos períodos mais frios, normalmente a gente tem a chance de ter mais evidência de meningite bacteriana. Nas situações de aglomerações, né, ocupações militares, locais onde tem estudantes, enfim, situações de uso de medicamentos prévios, imunossupressão adquirida ou provocada. Então, são essas situações que normalmente podem favorecer a meningite bacteriana aguda, tá?
E o contato próximo com pessoas que têm meningite. Isso é um grande fator e uma coisa que a gente tem que ficar bem claro na cabeça da gente. Principalmente a meningite por meningococo ou por hemófilos, que são os outros dois agentes etiológicos, são meningites transmissíveis, né? A pneumococo não. A pneumococo, ela é, muitas das vezes, por contiguidade. Mas a meningite por meningococo ou por hemófilos vão ser meningites transmissíveis e o contato próximo com pessoas que tiveram meningite é importante na história epidemiológica para a gente rastrear. Então já vai aqui uma dica. Como é sempre nas infecções bacterianas, na verdade não só nas infecções bacterianas, né, mas na infecciologia como um todo, sempre estudar a história epidemiológica, sempre rever a história epidemiológica do paciente, porque pode ter dados importantes que vão nos dar pistas do que o paciente pode estar evoluindo. Bom, do ponto de vista etiológico, as principais bactérias causadoras das meningites bacterianas agudas, tá, são essas três em vermelho. O Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, a Neisseria meningitidis, ou o meningococo, e o Haemophilus influenza B, principalmente nas crianças, tá? O Haemophilus influenza. Então, são os três grandes causadores disparados do ponto de vista epidemiológico, de frequência e de principal acometimento de meningite bacteriana aguda. A depender do status do hospedeiro, dos fatores de risco, enfim, situações de que vão favorecer alguns outros micro-organismos, a gente tem essas outras frequências. Então, a gente pode ter Staphylococcus aureus, principalmente no contexto de pacientes que fizeram procedimento cirúrgico, pacientes que fizeram neurocirurgia, né, uma vez que o Staphylococcus aureus é um germe que está na pele e que muitas das vezes vai se adentrar, vai causar infecção se a gente romper essa barreira. A mesma coisa os Streptococcus de pele, então o Streptococcus agalacti, e principalmente nas crianças, né, na sepse neonatal, a gente vai ver muito acometimento benigno por Listeria monocytogenes, por ser um germe da epidemiologia do período perinatal, tá? Mas, via de regra, via geral, o que a gente vai ver como causa de meningite bacteriana aguda e que a gente vai precisar de fazer cobertura são esses três germes, pneumococo, meningococo e hemófilos. Do ponto de vista de meningite bacteriana crônica, qual que é a definição de meningite bacteriana crônica? É o paciente que tem os sinais meníngeos há pelo menos 2 a 3 semanas, tá? Então, é um caráter bem mais indolente, uma doença que vai aos poucos mantendo cefaleia, mantendo, às vezes, sinais de déficit focal, que vai poder ir aos poucos, indolentemente, causando lesão no paciente. O principal causador de meningite bacteriana crônica no Brasil é o Mycobacterium tuberculosis, é a bactéria da tuberculose. Na verdade, o Brasil é um dos países com a maior prevalência de tuberculose no mundo e sempre a tuberculose tem que estar no nosso rol diagnóstico, né? A depender, né, do acometimento, a gente sabe que a bactéria da tuberculose ela pode acometer qualquer sistema ou órgão, normalmente o acometimento inicial é pulmonar, mas no cenário brasileiro, no cenário de tanta prevalência de tuberculose no Brasil, ela tem que estar sempre no rol diagnóstico, no nosso leque diagnóstico. Bom, no entanto, gente, a principal causa de meningite bacteriana, meningite aguda, são as meningites virais, tá? Principalmente causada pelo enterovírus, né? Então, normalmente, as meningites, a maioria delas vão ser de etiologia viral. E aí, dos enterovírus, principalmente Coxsackie vírus e o vírus da poliomielite, apesar de que a gente já tem vacina para polio, né? Então, isso diminuiu muito a incidência do vírus da poliomielite. Mas o Coxsackie vírus e os enterovírus, o ecovírus, são os principais causadores de meningite viral, e a meningite viral é a principal causa de meningite aguda, tá? Em segundo, né, incidência, né, é o vírus do herpes, são os herpes vírus, na verdade. Todos os herpes vírus.
tanto herpes simples, tipo 1, tipo 2, como também varicela zoster, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus. Então, normalmente, os vírus herpes eles já têm essa predileção pelo sistema nervoso central. Lembrando que, do ponto de vista de terapêutica, a gente não tem terapêutica específica para os enterovírus. Normalmente o tratamento vai ser suportivo, né? O paciente vai estar internado, vai ser monitorizado, a fim de que a gente consiga dar suporte para que o organismo consiga passar pelo quadro infeccioso. E normalmente o prognóstico é muito bom. Já os herpes vírus, normalmente a gente vai demandar tratamento, porque muitas das vezes os herpes vírus eles não vão só causar meningite, mas eles vão causar também meningoencefalite, ou seja, lesão direta no sistema nervoso central. Então, quando a gente tiver evidência ou suspeita de meningite por vírus, normalmente a gente vai acabar tratando, porque é difícil fazer o diagnóstico de uma forma inicial, vocês vão ver nos slides mais à frente. Muitas das vezes, a forma da gente diagnosticar é fazendo a punção lombar, né, avaliando o líquor e avaliando a característica daquele líquor, se é uma característica bacteriana, se é uma característica viral, né, e, obviamente, o contexto e a história epidemiológica que aquele paciente está trazendo para a gente. E aí, muitas das vezes, a gente não tem tempo para saber se é um enterovírus, se é um herpes vírus, né? Até a gente conseguir cultura ou fazer PCR, muitas das vezes a gente vai iniciar a terapia empírica. Por quê? Meningite mata, meningite é grave e a gente não pode perder tempo. E aí, muitas das vezes, vai ser iniciada a terapia para herpes vírus e, obviamente, com a confirmação, a evolução do paciente, esse tratamento pode ser mantido ou pode ser suspenso. Outros vírus também podem causar meningite, né? Na verdade, qualquer vírus pode causar. Mais frequentemente, vírus da sarampo, da cachumba, o vírus do HIV, enfim. O coronavírus pode causar, o vírus da dengue, o vírus da chikungunya, enfim, qualquer vírus pode penetrar o sistema nervoso central e pode causar meningite. Mas, obviamente, são menos comuns. Do ponto de vista de acometimento por etiologia fúngica, no paciente que é imunocompetente, ou seja, aquele paciente que não tem infecção pelo HIV, que não tem nenhuma doença neoplásica, que não faz nenhum uso de imunossupressor, né, não é transplantado, normalmente é menos frequente o acometimento por fungo. No entanto, não sei se algum de vocês já participaram da liga comigo, mas a gente tem alguns casos no ambulatório de paciente imunocompetente com criptococose, por exemplo, que é uma das doenças mais letais em pacientes que têm infecção pelo HIV. Né? É uma das doenças oportunistas mais de potencial letal no paciente que tem infecção pelo HIV, que é meningite criptocócica, ou seja, causada pelo Cryptococcus neoformans. É uma doença extremamente devastadora que pode chegar com uma mortalidade de até 60%, 70%. Então, se eu estou falando que 10% já era muito, imagina 70%, 60%. É coisa demais, né? E a gente tem alguns casos de criptococose em imunocompetente. Isso vai depender mesmo da resposta do hospedeiro, tá? Normalmente, a gravidade da meningite fúngica ela está muito associada ao mecanismo que ela provoca de hipertensão intracraniana. Então, o paciente tem síndrome de hipertensão intracraniana, muitas das vezes, por conta da dificuldade de drenagem do líquor pela inflamação do criptococo em si na drenagem do líquor. Então, o paciente evolui com hipertensão intracraniana grave e muitas das vezes refratária. Por isso que é uma doença de tanta preocupação e tanta mortalidade. Bom, então, nós temos aqui os 3 principais patógenos causadores da meningite bacteriana aguda. E isso é extremamente importante de guardar, porque, principalmente quando vocês estiverem num laboratório sem recurso, né, numa região sem recurso, pelo menos o GRAM, que o microbiologista conseguir fazer, né, na verdade, ele pode direcionar o seu tratamento, muitas das vezes. Principalmente quando a gente tem as 2 meningites causadoras
causadas por transmissão entre pessoas, né? O meningococo e o hemófilos, diferentemente do pneumococo, que muitas das vezes vai ser por contiguidade. Mas então, esse reconhecimento pelo GRAM é muito importante, muitas das vezes, para que a gente possa já tentar direcionar. Mesmo que a gente não tenha o reconhecimento pelo GRAM, na maioria das vezes, a cobertura antimicrobiana vai ser para os 3 germes, tá? Bom, então, como que se dá o mecanismo fisiopatológico para lesão, né, e destruição ou infecção no sistema nervoso central, nas meninges? Muitas das vezes é um micro-organismo que já está colonizando, né, aquele indivíduo, é o caso do pneumococo. Então, muitas das vezes o pneumococo que já está na nasofaringe, na orofaringe, por algum motivo ele consegue penetrar e, por contiguidade, chegar ao sistema nervoso central, tá? Ou por invasão mesmo, muitas das vezes, pelos fatores de virulência da bactéria. Então, a celatéria, a mucosa, ela consegue, muitas das vezes, facilitar e penetrar dentro do sistema nervoso central. Então, um dos grandes exemplos causadores, né, principalmente do pneumococo, são as infecções de via aérea superior, né, as otites, as sinusites, as faringoamidalites, porque por contiguidade, muitas das vezes, principalmente nas otites, a gente tem uma facilidade maior de, principalmente através do 8º par craniano, chegar mais rapidamente ao sistema nervoso central, tá? Isso é para pneumococo. E, do ponto de vista de dano, o que as meningites vão causar? Lesão neuronal, muitas das vezes, né? Então, além da inflamação, da resposta inflamatória intensa dentro do espaço subaracnoide, muitas das vezes a gente vai ter, no caso das encefalites, a lesão mesmo do sistema nervoso central, com lesão do tecido cerebral, com apoptose de célula neuronal, necrose de substância branca e muito edema associado. Por quê? Porque tem muita reação inflamatória por quimiotaxia para tentar combater aquele agente invasor. Do ponto de vista de fisiopatológico, isso acaba sendo, muitas das vezes, o próprio dano em si, porque a gente tem um aumento da circulação e, né, do entugimento vascular, com inflamação vascular, e muitas das vezes como consequência trombose, né, AVC, por conta de lesão vascular mesmo e a resposta inflamatória exagerada no sistema nervoso central. O paciente pode ter AVC mesmo, isquemia focal e até trombose venosa, em alguns dos casos. E como é o quadro clássico, então, né, como que a gente vai reconhecer a meningite bacteriana? Não, a meningite aguda, né, na maioria das vezes. Basicamente, o paciente vai se apresentar com febre, de apresentação abrupta, tá? Então, normalmente, no máximo 3, 4, estourando 7 dias de quadro febril, associado a sintomas neurológicos. Mas, dentre eles, o principal é a presença de cefaleia, tá? Muitas das vezes, né, os livros mais antigos, vocês vão ver em canto de livro que toda vez, na semiologia também, vocês devem lembrar disso, que a gente lembra de meningite, a gente vai lembrar de rigidez de nuca ou sinais meníngeos, né, que é a pesquisa no exame físico da própria rigidez de nuca, né. No entanto, gente, e a presença de irritação meníngea no exame físico, ela tem um valor preditivo positivo alto, ou seja, se presente, fala muito a favor que de fato aquele paciente tem irritação meníngea, mas tem um valor preditivo negativo muito baixo. O que eu quero dizer com isso? Se elas não estão presentes, não quer dizer que o paciente não tenha meningite, tá? Muitas das vezes, elas vão estar presentes em 20%, 30% dos casos de meningite. Então, se tem suspeita, né, se o paciente tem febre, tem cefaleia, muitas das vezes, de instalação abrupta, não tem que ficar esperando rigidez de nuca, nem ficar pesquisando sinal meníngeo, não. Porque esse paciente pode ter meningite e a gente tem que atuar rapidamente, tá? Quando a gente já está
um acometimento já do tecido cerebral, o paciente já tem encefalite, aí a gente pode ter redução do nível de consciência, pode ter algum déficit focal, tá? Mas caracteristicamente, febre e dor de cabeça vão ser os principais sinais para a gente guiar, tá? Então, do ponto de vista de frequência, né, vocês vão observar aí, ó, que os principais sintomas são febre e dor de cabeça. O meningismo pode estar presente, mas não identificado no exame físico. Às vezes pode passar até desapercebido, tá? Esses sinais de pesquisa, então, menos ainda, né? O sinal de Kernin, Brudzinski, né? Lazeg, todos eles são sinais que, muitas das vezes, vão ajudar a ser presentes, mas se não estão presentes, eles também não excluem, tá? Isso é importante. Esse conceito na medicina é muito importante, gente, que é o conceito da medicina baseada em evidência, mas a gente entender o seguinte: medicina não é matemática, né? Não são todos os pacientes que vão apresentar o mesmo quadro clínico. A gente vai estar sempre lidando com probabilidades. Então, qual que é a probabilidade de eu ter meningite no contexto de um paciente que tem febre, tem dor de cabeça e tem meningismo? É altíssimo, é altíssimo. Então, obviamente, que eu estou partindo de uma probabilidade pré-teste alta e, obviamente, ao examinar ou partir para aquela hipótese, a chance de eu acertar é muito maior. Do contrário, também é verdade, né? Qual é a chance de a gente ter uma meningite bacteriana aguda num contexto de um paciente que apenas tem uma unha encravada? É mínimo, né? O paciente está com dor no pé e tem uma unha encravada. É mínimo que ele tenha meningite bacteriana, mas não é zero. Não é zero, tá? Então a gente vai sempre trabalhar com probabilidades, sempre, tá? Então, do ponto de vista fisiopatológico, a gente tem uma síndrome infecciosa aguda que pode provocar hipertensão intracraniana e irritação meníngea, né? Essa é a característica do quadro clínico da meningite. E, classicamente, tinha a tríade, né, de suspeição para meningite bacteriana ou meningite aguda, que é febre, alteração do nível de consciência e rigidez de nuca. No entanto, é o que eu estava dizendo, essa tríade é uma tríade mais antiga e que, de fato, ela tem uma alta especificidade, mas ela tem uma baixíssima sensibilidade, tá? Então, hoje, a gente vai sempre tentar associar a presença de cefaleia, ter cefaleia e febre, ter cefaleia e alteração do estado mental, ou ter cefaleia e rigidez de nuca, vão ser os principais direcionadores para a suspeição de casos de meningite bacteriana. Então, um dos sintomas mais importantes no rastreamento é a cefaleia, associada com alguns dos outros sintomas clássicos: febre, alteração do estado mental ou rigidez de nuca. Mas a cefaleia é a preponderante, tá? Na maioria das vezes, tá, Júlia? Na maioria das vezes. Porque, muitas das vezes, se o processo, né, infeccioso for extremamente exuberante, então o paciente mesmo com inflamação completamente descontrolada, acaba que o paciente pode acabar evoluindo com rebaixamento de nível de sensório pelo nível de inflamação. Mas, invariavelmente, esse nível de inflamação, para poder causar rebaixamento de nível de sensório, tem que lesar o tecido cerebral. Então, normalmente, para a gente falar que tem rebaixamento do nível do sensório, normalmente a gente vai estar falando de lesão do parênquima mesmo. Então, a gente vai estar falando de inflamação encefálica ou encefalite, tá? As pesquisas aí da irritação meníngea, então é só para vocês lembrarem aí, né? O sinal de Kerning, o sinal de Brudzinski. Isso, gente, na verdade, é só uma forma da gente pesquisar no exame físico. Então, é uma forma para a gente auxiliar, uma forma para você ter uma pista a mais. Se vier positivo,
ótimo, né? A chance de meningite é muito grande. Agora, se vier negativo, não confiar nisso, né? Não excluir. Eu já vi muito, na minha época mesmo de faculdade, e às vezes a gente aprendendo, a gente ficava nessa, né? Aí examina o paciente, não tem rigidez de nuca, não. Como se isso resolvesse. E não resolve, tá? O que vai valer é a peça do quebra-cabeça. A gente formar, né, aquele rol de subsídios para poder definir uma suspeita ou não. Então, só para lembrar que pode, né, você pode fazer essas manobras, então, tanto para o Dzinski, Lazeg, Kenning, mas não ficar atrelado a esses achados para poder definir meningite. Bom, muitas das vezes a apresentação clínica da meningite vai estar muito associada à resposta do hospedeiro, principalmente pela presença de comorbidades e imunossupressão em extremos de idade. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos robusta for a resposta imune do hospedeiro, menos sintomas exuberantes a gente vai ter. Então, muitas das vezes, a gente pode passar desapercebido porque o paciente pode ter apenas uma cefaleia. Se a cefaleia é de apresentação abrupta, nova, além do diagnóstico diferencial com AVC, obviamente, né, as causas mais agudas de uma cefaleia nova, o paciente vai precisar de afastar a possibilidade de meningite. Tá? Então, só para pontuar, né, não é a nossa área aqui, mas para vocês lembrarem na pediatria, crianças, os sintomas podem variar, né, principalmente em neonatos, que é mais difícil de a gente conseguir fazer o diagnóstico, muitas das vezes vai estar associada com um quadro infeccioso mesmo. Então, aquela criança que está prostrada, aquela criança que está muito irritada, tem um choro fácil, que já tem disfunção orgânica, né? Então, muitas das vezes, vai ficar a cargo do pediatra tentar investigar isso aí. Bom, mais especificamente, vamos pontuar um pouquinho de cada uma dos principais agentes etiológicos das meningites bacterianas. A primeira é a meningite meningocócica, causada pela Neisseria meningitidis, ou o meningococo, tá? A gente tem vários subtipos, né, mas os principais no Brasil é o meningococo do tipo B e do tipo C. São responsáveis por mais de 95% dos casos no Brasil, sendo que o meningo B, principalmente na faixa etária infanto-juvenil, e o meningo C mais em adultos. Uma doença de alta letalidade, então, aí, ó, em torno de 20%, então, de cada 10 pessoas que tiverem meningite bacteriana meningocócica, 2 vão morrer, podendo atingir até metade dos casos, tá? A depender do nível de assistência. É um diplococo gram-negativo intracelular, como a gente tinha visto lá naquela foto, lá no início. E, ponto importante, é de transmissão por perdigotos, ou por gotículas, ou seja, transmissão por via aérea, tá? É o mesmo raciocínio que a gente vai falar no COVID na próxima aula. As doenças que são transmitidas por gotículas são partículas pesadas de saliva. Normalmente, as partículas pesadas, a gente considera elas como acima de 5 micrômetros, elas não conseguem alcançar mais de 1 metro de distância. Então, todo paciente que vai ser transmissor da meningite bacteriana meningocócica, ele vai ser transmissor para aquelas pessoas que chegarem ou tiverem contato a menos de 1 metro de distância. E, obviamente, sem proteção. Então, quando a gente for fazer o rastreamento da meningite bacteriana meningocócica, por exemplo, numa sala de aula, né, num ambiente de trabalho, a gente vai precisar sempre de entender esse distanciamento e contato físico próximo. Isso vale muito, por exemplo, quando o paciente chega na emergência, num pronto atendimento. Quando tem um caso de meningite meningocócica, né, para a gente poder fazer a prevenção, rastrear os possíveis contatos, às vezes até o porteiro do hospital entra como suspeita. E não é, né? Na verdade, são só aquelas pessoas, aqueles profissionais de saúde que atuaram diretamente na assistência daquele paciente a menos de 1 metro de distância e manejando via aérea, tá?
Então, gente, a meningite meningocócica é uma doença extremamente dramática, porque ela não acomete só o sistema nervoso central. É uma doença, é uma bactéria extremamente virulenta e que em cerca de 12 horas o paciente pode evoluir para uma sepse, né, para uma disfunção orgânica múltipla provocada pela meningococcemia, ou seja, a circulação do meningococo na corrente sanguínea. Então, esse relato é um relato de um caso, né, que foi publicado no New England, que é um caso mais antigo, mas que é importante de tentar trazer para vocês a dimensão, né, da gravidade da meningite meningocócica. Um paciente que em 2 horas após o início da febre mal-estar, ele evoluiu com taquicardia, taquipneia, ficou inconsciente e começou a ter coagulação intravascular disseminada. É o que a gente está vendo na foto. Por quê? É um bicho extremamente virulento. Então, a meningite meningocócica, tempo é muito importante. Se o paciente está suspeito, não espere, inicia logo o antibiótico, né, se você não puder fazer a propedêutica, e manda o paciente para o hospital, né, para o hospital de referência, mandar ele para o pronto atendimento, para que ele possa ter o suporte adequado. Né? Tem que suspeitar e tem que atuar rapidamente, porque é uma doença extremamente dramática. Então aí, né, o paciente pode evoluir com púrpura fulminante, necrose dos dedos, necrose, né, dos membros distais, né, então, assim, é muito dramático, muito dramático. De novo aí, púrpura com o paciente evoluindo com coagulação intravascular disseminada e sequela, né, se conseguir sair vivo. E aí, com esses epônimos que todos os antigos gostavam muito, a gente tem, então, a toxemia causada pelo meningococo, chamada meningococcemia. Quando o paciente tem disfunção de glândula suprarrenal, tem hemorragia de glândula suprarrenal e disfunção multiorgânica, né, com púrpura, coagulação intravascular disseminada, insuficiência hepática, insuficiência renal, tem essa síndrome, que é a síndrome de Waterhouse-Friderichsen, tá? Tem um paciente que tem multidisfunção orgânica associada a sinais meningos, tá? Isso principalmente nas crianças, tá? Meningite pneumocócica é causada pelo Streptococcus pneumoniae ou pneumococo. Aqui há uma diferença. A meningite pneumocócica também é uma doença de alta gravidade, de alto potencial de causar sequelas, mas ela não é transmissível. Tá? Ela é causada por contiguidade. Então, é aquele paciente que tem uma sinusite crônica, que tem uma otite crônica, que tem, né, às vezes até mesmo a sinusite aguda, ou otite aguda, ou qualquer infecção de viário superior causada pelo pneumococo, em que ele, pelo sua característica de virulência, ele consegue penetrar as membranas e, consequentemente, alcançar o sistema nervoso central. Tá? Tem mais de 90 sorotipos, diferente do que a gente via para o meningococo. São muitos subtipos, mas de importância clínica, basicamente, são apenas 15 desses, tá? Essa questão de sorotipo, gente, que eu estou comentando com vocês, elas vão impactar diretamente na forma como a gente pode tentar prevenir esses eventos, né? Por quê? A gente tem vacina para meningite meningocócica e meningite pneumocócica. Mas a vacina, ela vai ser subtipo específica. Então, a gente tem a vacina do meningo B, a gente tem a vacina do meningo C, né, e dos alguns outros subtipos, e da pneumococo também. A gente tem a vacina da pneumo 13, a vacina da pneumo 23. Então, o subtipo ele vai impactar diretamente na forma como a gente vai conseguir prevenir com as vacinas, tá? A letalidade da meningite pneumocócica é um pouco maior até que a da meningocócica, pode chegar em até 30%, ou às vezes até mais, mas tem um alto potencial de sequela, E aqui a gente está falando de um coco gram positivo, né? Lá no meningococo é um gram negativo. Lembrando que não tem que ter isolamento, porque o paciente não transmite, é uma doença de contiguidade. E, por fim, a terceira em frequência, mas também importante, é a meningite causada pelo Haemophilus influenza.
ela tinha uma importância muito grande, principalmente na faixa etária infanto-juvenil, tá? No entanto, quem for mais atento aí, né, o pessoal da pediatria vai se lembrar do calendário vacinal, a vacina para o hemófilos influenza já está incorporada no Programa Nacional de Imunizações há um bom tempo. Graças a essa incorporação, houve uma redução de mais de 95% da incidência de meningite por hemófilos no Brasil como um todo, tá? Então, de novo, mostrando aí o poder e a importância das vacinas, né? Então, hoje a meningite por hemófilos é uma raridade. A gente pode observar em alguns casos, porque, de novo, pontos fora da curva podem acontecer, mas do ponto de vista de saúde pública, a gente teve um excelente impacto com as campanhas de vacinação, tá? É um gram negativo e que também pode ser transmitido, tá? Então, pode ser tanto por contiguidade quanto por transmissão entre pessoas. Da mesma forma, transmissão por gotículas, ou seja, contatos próximos, né, a menos de 1,5 m, 1 metro de distância. Quando a gente vai fazer diagnóstico diferencial, obviamente a gente tem que pensar nas outras causas de meningite aguda ou subaguda, tá? Lembrando que a meningite tuberculosa a gente sempre vai estar no rol, porque é uma doença que é extremamente prevalente no nosso país, né? Então, a gente tem que estar sempre com a tuberculose na manga, no diagnóstico diferencial da maioria das doenças infecciosas. A meningite viral, obviamente, porque é um caráter mais benigno, mas é a mais prevalente. Então, muitas das vezes, o que vai determinar, o que vai ajudar a gente vai ser a realização do líquor e o padrão que o líquor vai se apresentar. Lembrando das encefalites, principalmente por o herpes, né? O herpes tem, né, essa característica de causar mais dano encefálico, e aí muitas das vezes o paciente vai se apresentar com confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, e obviamente AVC, né? A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com AVC. O exame mais importante para poder confirmar diagnóstico de meningite é a punção lombar. Então, é o exame que mais vai nos auxiliar para a gente poder direcionar o nosso raciocínio. Porque tudo que a gente falou até agora, do ponto de vista epidemiológico, de apresentação clínica, de história do paciente, os sintomas podem ser muito parecidos às maiorias das etiologias, né? E aí, a punção lombar ela vai ser fundamental para direcionar o nosso raciocínio, muitas das vezes. Então, é o exame padrão ouro para confirmação diagnóstica. Bom, há uma grande discussão na literatura com relação a essa punção lombar ser realizada do ponto de vista imediato. Por quê? Porque uma corrente, né, de pesquisadores sempre discutiu a realização de tomografia de crânio previamente à punção lombar. Por quê? Caso o paciente tenha sinais de hipertensão intracraniana e eu fizer a punção lombar, eu posso estar predispondo esse paciente a ter herniação cerebral. Né? Eu vou diminuir muito a pressão intracerebral e rapidamente, e eu posso predispor esse paciente a fazer uma herniação e, consequentemente, piorar mais o prognóstico. No entanto, quando a gente fala, né, que tem que estudar e que a gente tem que tentar produzir as evidências, a gente já tem uma revisão importante da Cochrane, que é uma meta-análise que fez avaliação de vários estudos randomizados e que mostrou que, na verdade, somente quando a gente tem evidência de que o paciente possa ter lesão expansiva intracerebral, é que é preconizado que a gente faça TC de crânio previamente à punção lombar. Por quê, gente? Porque o risco de herniação é muito pequeno comparado à frequência de acometimento. Segundo, tomografia de computadorizada de crânio, né, TC de crânio, não está disponível na maioria das regiões brasileiras, né? Se a gente está falando de Brasil, a gente está falando de interior, a gente está falando de cidades que muitas das vezes não tem nem assistência médica hospitalar. Então, não dá para ficar querendo exigir que o paciente faça uma tomografia de crânio antes de ser puncionado ou antes mesmo de iniciar a terapia com antimicrobiano. Vamos levar o paciente para a cidade mais próxima. Tempo é cérebro.
Se o paciente demorar iniciar antibiótico em no máximo 1, no máximo 2 horas, a gente vai perder a chance de salvar a vida desse paciente. Então, tomografia de crânio pré-punção somente quando o paciente tem sinal de lesão no tecido cerebral, ou seja, rebaixamento de nível de consciência, ou seja, paciente em coma. Se o paciente tem algum déficit focal, porque a gente vai precisar de fazer diagnóstico diferencial com AVC. Se ele já tem evidência de hipertensão intracraniana, então ele tem bradicardia, ele tem pressão elevada, ele tem papiledema, ou se o paciente tem um histórico de imunossupressão ou doença no sistema nervoso central. Fora isso, é primordial que se faça a punção lombar. Então tá aqui, ó, e depois eu vou disponibilizar para vocês essa revisão da Cochrane, que define claramente que a punção lombar pode ser realizada com segurança na maioria dos pacientes com meningite bacteriana, tá? Raro, mas é muito raro a evidência de herniação cerebral. Mesmo os pacientes que têm um tumor cerebral, por exemplo, uma lesão expansiva intracerebral, ou um paciente que já tem mesmo hipertensão intracraniana. Mesmo nos pacientes que têm hipertensão intracraniana, é mais raro esse acometimento. Então, sempre em medicina a gente vai pesar risco-benefício. E o risco da gente atrasar o tratamento desse paciente é muito maior do que a gente fazer a punção, tá? Bom, como premissa, só para relembrar, né, o líquido cefalorraquidiano, ele tem uma pressão de abertura normalmente de 6 a 25 centímetros de água, né? É um líquido translúcido, incolor, né, chamado de água de rocha. Não tem hemácia, não tem célula, não tem coágulo, e que normalmente vai ter uma proteína entre 20 a 40 miligramas por decilitro e uma glicorraquia 2/3 da glicemia sérica. Você vai falar que é um líquido estéril. Essas características bioquímicas do líquor são importantes porque elas vão direcionar o nosso raciocínio. Por isso que o líquor é tão importante no diagnóstico de meningite bacteriana. Por quê? A depender do padrão bioquímico que esse líquor se apresentar, eu vou direcionar o meu raciocínio para uma determinada causa etiológica. Então, a primeira coisa, a premissa que tem que ter é que líquor é estéril e que, normalmente, é um líquido translúcido sem nenhuma célula. Se a gente tem célula no líquor, é sinal de que tem reação inflamatória. É sinal de que esse líquor pode ter, de fato, algum processo inflamatório, e isso pode nos direcionar, tá? Então, o normal é não ter célula. A depender da etiologia, normalmente as meningites purulentas, a solubilidade vai ser altíssima, tá? Diferente das virais. Então, para a gente comparar, o que normalmente a gente vai ver? Nas infecções bacterianas, a predominância das células, além de ser uma meningite com muitas células, a predominância vai ser de polimorfo nuclear. Diferente das meningites virais, em que a predominância vai ser de linfomononuclear, tá? Nas meningites bacterianas, há muita inflamação. Então, a gente tem muita elevação de proteínas no líquor, diferente do que a gente vê, por exemplo, nas meningites virais. E bactéria consome glicose. Então, normalmente, nas meningites purulentas, mesmo nas granulomatosas, né, causadas, por exemplo, pela tuberculose, né, ou as meningites fúngicas, há uma hipoglicorraquia, ou seja, a diminuição importante da glicose do líquor, quando comparada, por exemplo, das virais. Então, esse quadro é fundamental da gente guardar para a gente raciocinar após fazer a punção lombar, esse resultado sair rápido, para a gente poder direcionar o nosso raciocínio, tá? Então, celularidade importante, pressão de abertura vai orientar, normalmente nas granulomatoses, né, nas indolentes, a pressão de abertura vai ser maior, porque elas diminuem, né, a filtração e a eliminação do líquor, e proteína e glicose. Isso é fundamental nesse raciocínio. Meningites bacterianas normalmente consomem glicose e têm proteína muito elevada, e as meningites virais é o contrário. Normalmente a gente tem uma proteína elevada, mas não tão, mas a glicose normal, porque vírus não consome glicose, tá? Então, a pesquisa direta no líquor também é fundamental. Então, tem um laboratório de microbiologia que te ajude, né, que tenha um bom microbiologista para poder
avaliar, né, fazer a coloração do GRAM, identificar, é importante, porque isso pode direcionar terapia e isolamento, né? Lembrando que quando a gente vai falando, por exemplo, do coco gram-positivo, que é o pneumococo, a gente não precisa de fazer isolamento, porque não tem transmissão entre pessoas. Mas se for gram-negativo, por exemplo, né, se for um diplococo gram-negativo, que é o meningococo, é importantíssimo a gente rastrear os contatos para tentar fazer até uma prevenção com esses contatos, evitar que esses pacientes possam evoluir com quadros dramáticos de meningite. Então, isso é importante tentar diagnosticar. Obviamente que esse líquor vai para a cultura, vai para hoje a gente tem ferramentas, né, de pesquisa de PCR, que é a pesquisa molecular do DNA da bactéria, mas no Cafundócio do Juda não tem isso. Então, é pesquisa mesmo no microscópio para avaliar. E isso é importante da gente saber reconhecer se é gram-negativo, se é gram-positivo, para a gente poder guiar a nossa terapia. Então, do ponto de vista de diagnóstico microbiológico, a gente tem ainda pesquisa de antígenos bacterianos no líquor. Então, ao invés da gente identificar o bicho lá mesmo, a gente pode tentar fazer o chamado látex, que é um exame que ele tem uma sensibilidade um pouco próxima, um pouco melhor do que a pesquisa direta, mas que tem uma especificidade não tão muito boa, porque antígenos bacterianos, no geral, podem ter reação cruzada, tá? Então, é um exame que pode ajudar, mas que, na maioria das vezes, a gente vai estar direcionado ou para a cultura, que é o padrão ouro, ou seja, que é a identificação mesmo, o crescimento daquele germe, ou, hoje em dia, né, a realização do PCR, que é a amplificação de DNA, para poder identificar qual é o germe causador. Incomum na rotina, por quê? Porque é um exame caro, que não está disponível na saúde pública. Então, a gente vai conseguir fazer isso no hospital privado, na maioria das vezes. Mas, na maioria da realidade brasileira, a gente não consegue fazer, tá? Lembrando que todo quadro de meningite tem que ter uma cultura, tá? Por conta da possibilidade de evolução grave da doença. Então, só para vocês conhecerem, hoje a gente tem ferramentas mais ainda que nos auxiliam nesse diagnóstico, é o chamado painel. O painel, ele nada mais é do que você pegar o líquor, botar nessa máquina, e essa máquina ela vai fazer a pesquisa molecular de mais de 60 agentes etiológicos de meningite bacteriana e meningite viral, tá? Bacteriana, viral e fúngica. E esse resultado sai em 1 hora com a identificação do germe causador. Então, é um exame rápido de pesquisa de DNA, mas que não está disponível nem nos hospitais privados, não tem nenhum convênio que pague isso. O exame está em torno de uns R$ 2.500. Mas eu já vi paciente sendo salvo por esse painel. Inclusive, uma colega de trabalho, que era protonista da UTI, do Eduardo Menezes, e que ela, dentro lá do serviço, começou com quadro de cefaleia, confusão mental, alucinação e febre. E aí ela foi levada para o Felício Roxo, fez o exame e a gente identificou o hemófilos como causador. Então, é uma ferramenta disponível, mas que está muito restrita por conta do preço. Sempre ficar atento nas pistas, né, gente? Pistas de quadro infeccioso. Então, não só olhar o líquor, mas também, se o paciente tem leucocitose, né? Se o paciente tem um PCR sérica aumentada, né? Se o paciente tem procalcitonina positiva, que é um marcador bacteriano, né, de infecção, então o paciente tem a procalcitonina no sangue positiva, isso tudo vai ajudar. Então, aquela história que eu falei com vocês, não existe um 880 na medicina, a gente sempre vai estar querendo associar pistas. Então, a gente vai ter que buscar. A história é compatível? O paciente teve febre? Tem exames laboratoriais que vão direcionar para esse raciocínio? Então, isso é muito importante, tá? Isso vai auxiliar. Obviamente que não tem leucocitose, então não tem meningite. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que pistas positivas vão nos ajudar a raciocinar, pensando nisso, tá? Bom, na suspeita de meningite viral, muito importante a realização da ressonância magnética, por quê?
porque muitas das vezes o vírus herpes ele tem uma predileção pelos lobos temporais. Então, normalmente, no contexto de um paciente que tem um líquor que não é tão purulento, né, que tem uma confusão mental, e que a gente faz um exame de imagem, que seja tomografia mesmo, ou preferencialmente ressonância magnética, e que tem hipersinal na substância branca, principalmente nos lobos temporais, normalmente a gente vai raciocinar pensando que é um quadro de meningite por herpes vírus. E aí a gente tem que iniciar a terapêutica adequada, rápida, que é o aciclovir, tá? Obviamente que o PCR vai ser a principal forma de diagnóstico etiológico definitivo, que é a pesquisa do DNA de qual seja o agente etiológico. Mas isso não é a realidade, mas é importante vocês saberem que é possível. Um outro exame que é muito importante para definir meningite fúngica é a presença do Cryptococcus, né? Cryptococcus neoformans ou Cryptococcus gat. Como que a gente faz esse exame? Um exame simples, que o microbiologista também faz no laboratório, que é a chamada tinta da China. O que é isso? Eles vão corar o líquor com essa substância, e aí a parede celular do fungo, o peptidoglicano, ele não consegue ser, não permite que o corante penetre dentro da célula do fungo, né, da levedura. Então a gente vai ver claramente as leveduras dentro do líquor. Então a tinta da China é um exame altamente sensível e muito importante que seja realizado, principalmente no contexto de paciente imunossuprimido, e no caso do HIV, principalmente porque é uma das doenças neurológicas mais impactantes e de maior mortalidade no paciente que tem infecção pelo HIV, tá? Bom, tratamento, para a gente fechar, princípios, não tem que esperar exame, gente. Da mesma forma que é na sepse, aqui suspeitou, trata em no máximo 1 hora, antes mesmo de encaminhar. Porque acontece, eu estou na zona rural, eu estou aqui, eu tenho que encaminhar o paciente para poder ir para o hospital, não interessa. Não espera o paciente demorar 1 hora para chegar no hospital para você começar um antibiótico, não. Dá a primeira dose ali, mas eu não tenho certeza. Mas se a suspeita for importante, mais vale dar um antibiótico e começar a salvar esse paciente do que esperar fazer uma tomografia, eu não sei fazer punção lombar, esperar fazer punção lombar. Obviamente que o ideal é sempre fazer o diagnóstico, é sempre fazer a pesquisa. Mas, se você está numa situação que não é possível, não deixe de dar um antibiótico, tá? Antibiótico tem que ser por via endovenosa e tem que penetrar a barreira hematocefálica, tá? O ideal é que sejam antibióticos que penetrem barreira hematocefálica e que tenham efeito bactericida. Vocês vão ver isso muito comigo quando vocês estiverem em aula no 9º período de antibiótico, tá? Mas tem que iniciar a terapia em no máximo 1 hora. E, obviamente, considerar o contexto do indivíduo, né? Então, a idade, se tem foco de algum local, se o paciente tem alguma doença oportunista, se teve um pródromo infeccioso prévio, para a gente raciocinar na terapia empírica. Mas, na maioria das vezes, pensou em meningite, gente, é ceftriaxona, tá? Independente da idade. Pensou em meningite, ceftriaxona. Ceftriaxona é uma cefalosporina de 3ª geração que tem uma excelente cobertura para os 3 principais germes: pneumococo, meningococo e hemófilos. Então, não perder a chance. Suspeitou e dá ceftriaxona, dá a primeira dose e, consequentemente, se o paciente for transferido, for encaminhado, a gente faz a pesquisa depois, tá? Mas dá a primeira dose, combinado? Então, mesmo com todas as vacinas, Rafa, o que vai guiar no paciente que tem imunossupressão, vale principalmente do HIV, é o status imune dele. Então, se o paciente, mesmo que ele seja vacinado, mas ele tem um CD4 baixo, eu tenho CD4 baixo, eu vou ampliar meu leque. Ele pode ter meningite por qualquer coisa. Um caso interessante de ver, que é raro de vocês verem aqui,
Mas, por exemplo, paciente pós-transplante, meningite por Trypanosoma cruzi, meningite por Schistosoma mansoni. Então, quando o paciente tem imunossupressão, tudo é possível. E aí, o que vai auxiliar a gente vai ser a história clínica daquele paciente, a evolução na neuroimagem e, obviamente, a pesquisa no líquor. O líquor vai ser fundamental para a gente poder raciocinar, tá? Então, o que vai determinar é o status imune. Se tem CD4 baixo, pode tudo. Pode qualquer doença infecciosa. Se o status imune dele está bom, normalmente a gente vai pensar como no imunocompetente mesmo. E aí vão ser os principais agentes: meningococo, pneumococo e hemófilos, ou as virais, tá? Obviamente, a depender da idade, a gente vai direcionar alguma terapia adjuvante. Então, principalmente pacientes acima de 50 anos, ou menores, né, infanto-juvenil, a gente vai fazer cobertura da Listeria monocytogenes. E aí a cobertura da Listeria, o ideal é com a ampicilina, que é uma penicilina de amplo espectro, mas que tem uma boa cobertura, principalmente para gram-positivos e Listeria, tá? Mas uma coisa que é para guardar na cabeça de vocês é meningite é igual a ceftriaxona, tá? Até prova o contrário. Porque se o paciente estiver internado também, fez um procedimento neurocirúrgico, aí eu vou pensar numa infecção nosocomial, em outro germe. Mas se o paciente está vindo da comunidade, é tratar com ceftriaxona. Ah, eu fiz a identificação do agente etiológico, eu vi que é o meningococo. Pode trocar pela terapia ideal, que no caso seria a ampicilina ou a penicilina cristalina, tá? Mas, via de regra, é ceftriaxona, para todas. Via de regra, é ceftriaxona para todas, tá? Um outro adjuvante na terapêutica é o uso do corticoide, principalmente no contexto do paciente que tem meningite pneumocócica, pelo pneumococo. Por quê? O pneumococo é um bicho extremamente virulento, que está associado a uma resposta inflamatória muito exuberante quando em contato, quando causando lesão no tecido nervoso central. Então, para tentar diminuir um pouco essa resposta inflamatória, já temos evidência de que nos primeiros 4 dias pode ser utilizada a dexametasona, que é um corticoide que tem boa penetração no espaço subaracnoide, que ele passa bem pela barreira hematocefálica. Então, o intuito do corticoide é diminuir a injúria da resposta inflamatória, é diminuir edema cerebral, diminuir pressão intracraniana, diminuir vasculite e diminuir injúria neuronal. No entanto, só está em indicação se for prescrito concomitantemente o antibiótico. Se o antibiótico já tivesse sido iniciado, não tem evidência nenhuma de diminuição desses efeitos indesejados por conta da resposta inflamatória, tá? Então, só se o antibiótico já tiver iniciado, só se for junto com o antibiótico. Se ele já tiver sido iniciado, não deve ser administrado, tá? E, normalmente, quando a gente suspeita de meningite pneumocócica. Ah, não tem como, não fiz o líquor, eu não sei. Começa junto com o antibiótico e no local onde for realizado, se conseguir identificar, é meningococo ou é hemófilo, suspende o corticoide. Só vai manter o corticoide se for suspeita para pneumococo, tá? As complicações da meningite, então, né, são as complicações vasculares, a gente pode ter trombose, a gente pode ter isquemia e, consequentemente, AVC, né? Podemos ter crises convulsivas, abscesso cerebral, enfim, são complicações e sequelas caso a gente não consiga tratar adequadamente, tá? Aí, de novo, evidência aí de abscesso cerebral. Bom, as sequelas neurológicas, então, né, podem estar associadas. Então, o paciente pode, né, ou se ele acabar não falecendo, né, e não tratado adequadamente, o paciente pode ter surdez, pode ter cegueira, pode ter qualquer sequela neurológica, crise convulsiva, retardamento mental, enfim, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, isso vai estar muito associado ao tamanho da resposta inflamatória e da lesão que aquela meningite causou, tá? Para fechar, gente,
por ser doenças tão graves e de impacto tão grande, principalmente as duas que têm transmissibilidade, a gente deve fazer a quimioprofilaxia naqueles contatos próximos. Por quê? A quimioprofilaxia, ela vai evitar casos secundários. Então, se a gente teve um contato próximo, a menos de 1 metro de distância, e principalmente com manejo de via aérea do paciente, a equipe está indicada de fazer a quimioprofilaxia. Ou, por exemplo, a pessoa que mora com a pessoa, né, que vive no mesmo ambiente, no mesmo quarto, deve fazer a quimioprofilaxia se tem a confirmação de um caso de meningite. Principalmente para hemófilos e meningo, tá? Lembrando que o paciente que inicia tratamento, né, o paciente que está com suspeita de meningite, ele transmite nas primeiras 24 horas até completar a primeira dose do antibiótico. Então, de termos práticos, o que eu quero dizer aqui? Chegou um paciente no pronto atendimento, ele é suspeita de meningite. Eu tenho que isolar esse paciente nas primeiras 24 horas da dose do antibiótico. Passou as 24 horas, ele pode sair do isolamento, porque ele não transmite mais. Mas nas primeiras 24 horas, esse paciente tem que estar em isolamento. Ele não pode ficar no meio de salão, ele não pode estar na sala vermelha no meio de outros pacientes, porque ele pode estar eliminando as gotículas e, consequentemente, expondo outras pessoas, tá? Então, esse paciente tem que estar no quarto privativo e utilizando a máscara cirúrgica, tá? Essa definição de contato íntimo é muito importante, porque eu falei com vocês, muitas das vezes até o porteiro do hospital quer fazer profilaxia e não está indicado. O indicado é contato próximo, pessoas que moram na mesma casa, pessoas que compartilham do mesmo dormitório ou pessoas expostas à secreção do paciente, tá? Ah, tem uma meningite lá no pronto atendimento. Ah, mas eu estava no pronto atendimento olhando o paciente. Não interessa. Se você não olhou esse paciente especificamente, se você não manejou a via aérea desse paciente, se você não entubou esse paciente, não tem indicação de quimioprofilaxia, tá? A quimioprofilaxia, então, a gente vai fazer para hemófilos ou meningococo. Hemófilos mais raro da gente fazer hoje por conta da vacina, né? Então, a maioria das pessoas hoje são vacinadas para hemófilos. Mas, no contexto, principalmente nas crianças que são mais vulneráveis, caso a gente tenha um surto numa creche, por exemplo, né? Tem uma criança com meningite numa creche, a gente vai acabar fazendo a quimioprofilaxia para as crianças contatos. E aí, com a rifampicina, tá? No máximo 4 dias. Então, aquela pessoa que teve contato não tem sintoma, mas vai fazer o uso da medicação. E para meningococo, a gente tem 2 opções. A preconizada pelo Ministério da Saúde é a rifampicina, como primeira escolha. Mas muitos hospitais, muitas das vezes, vocês vão ver o paciente acabar utilizando o ciprofloxacino, porque é em dose única, né? A rifampicina tem que ser em 2 dias, de 12 em 12 horas. Já o ciprofloxacino tomou um comprimido e está resolvido. Mas a primeira escolha pelo Ministério da Saúde é a rifampicina, tá? E aí, obviamente, tentar fazer essa definição de contato próximo, né, contato a menos de 1 metro de distância, que manejou via aérea e que não utilizou equipamento de proteção individual adequadamente, tá? Bom, além dessa quimioprofilaxia, a gente tem a prevenção com as vacinas, né? Isso que eu já falei, né, do isolamento. Então o paciente tem que ficar em isolamento respiratório por 24 horas da primeira dose do antibiótico. Isso vale para meningo e para hemófilos. Não vale para pneumococo, porque pneumococo não transmite, tá? É por contiguidade. E lembrando das vacinas, né? Principalmente para meningo e pneumo. Então, são vacinas que não estão disponíveis na rede pública, só para populações em especiais, mas recomendo muito, muito vocês, profissionais de saúde, pelo menos para meningo C, vacinar. A gente tem a chance de evitar uma doença de extrema letalidade que a gente vai estar exposto, invariavelmente. Então, vale a pena a vacina. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ótimo. Então, gente, semana que vem a prova, hein? Então, eu vou montar a prova e semana que vem, então, a gente não tem aula. A prova referente ao primeiro módulo, tá? Então, não cai nem sepse, nem meningite.
Bom dia para vocês, juízo, tudo de bom, tá?